Encontrar sucessores dentro de uma empresa é um desafio e tanto. Dados mostram que somente 42% das companhias brasileiras têm um processo formal para identificar os líderes. E só 17% têm número suficiente de profissionais capacitados dentro da própria empresa para assumir posições que estão em aberto. É por isso que muitas vezes aquela promoção tão sonhada nunca chega. Afinal, quem vai assumir o seu papel dentro da empresa? Se a iniciativa de formar sucessores não for feita pela companhia, saiba que você pode sim conseguir crescer. Assuma você a responsabilidade de formar seus próprios sucessores. Olá, bem-vindos ao N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. Um alô para você que assiste a gente na França, na Espanha, na Alemanha, pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. E olha, numa economia aquecida como a brasileira, a empresa mais esperta pode ser aquela que consegue manter seus melhores funcionários. Uma possibilidade para o empregado ser substituto do chefe. Fernando não demorou muito para ser chamado de Doutor Fernando. Ele começou aqui como estagiário há 8 anos. Através de um intercâmbio, viajou para o exterior e fez vários cursos, tudo bancado pela empresa. Quando voltou, assumiu um cargo mais alto. Se não fosse esse reconhecimento da firma, se não fosse essa aposta da firma no meu trabalho, eu não estaria onde eu estou hoje, nem aqui e nem em qualquer outro lugar fora. E é isso que muitas empresas fazem hoje. Apostam nos funcionários para não perdê-los para a concorrência. É o que também acontece nesta empresa de tecnologia de Florianópolis. Aqui, os funcionários podem receber até o 16º salário. Uma pesquisa norte-americana revela que para cada R$1 investido em recursos humanos, as empresas economizam em média R$13 com custeio de funcionários e processos de contratação. Os estudos também revelam que o aumento do salário isoladamente, sem a concessão de outros benefícios, não é o ideal. A compensação financeira deve ser uma consequência e não a causa do desempenho do funcionário. Os benefícios aos funcionários refletem também na competitividade das empresas. Saber cuidar bem dos seus profissionais é saber cuidar bem do negócio. Então, para falar sobre como formar um sucessor e quais as dificuldades das empresas em formar os sucessores, eu converso agora com a Caroline Pfeiffer, que é diretora da Lee Hatch Harrison DBM, e com o Mike Martins, diretor executivo da Sociedade Latino-Americana de Coaching. Também está com a gente o blogueiro convidado Júlio Cardoso, do portal R7, ele que fala de carreira. Obrigada e bem-vindos ao N-Blogs. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Esse é um tema que ficamos na dúvida porque o sucessor ele deve ser escolhido ou formado dentro de uma empresa apenas para assumir cargos de chefia, liderança e alto escalão, ou o sucessor pode ser formado em todos os patamares da empresa? Antes, para a gente entender o tema. Nos vários níveis. Dos vários níveis de cargos. Eu diria que sim, nos vários níveis, e muitas vezes quando a gente fala de posições críticas, não necessariamente são executivas, né? Nós temos em todos os níveis da empresa posições que, se a gente perde aquele profissional especificamente, o negócio não anda redondo. Então, certamente é em todos os níveis. Ou demora para você engrenar de novo, né? E alguns meses de adaptação de um novo funcionário, isso também pode causar um atraso, um prejuízo para a própria empresa, Mike? Sim, por esse motivo que nós precisamos focar nos departamentos específicos. Certo. Porque para você chegar e galgar altos níveis, você vai precisar de informações em níveis menores, porque essas informações que vão fazer uma diferença com o know-how quando você estiver num patamar maior, conhecendo todas as informações. Então, é de extrema importância, sim. Aumentar a sua base, alargar a sua base de conhecimento sobre aquele trabalho, aquele cargo ou até a cultura da empresa, onde a empresa quer chegar, isso é muito importante. E a grande dificuldade hoje é que nós estamos observando que as empresas não estão muito preocupadas em definir bem o processo de sucessão. E a sucessão acontece às vezes até por acaso, de forma informal. Estava conversando com o Mike me disse, é um absurdo, né, Mike? Sim, é um processo intuitivo que pode custar muito e pode também ter uma grande perda de tempo. E hoje em dia, como nós estávamos conversando, que já há processos. Há mapeamentos que potencializam esse processo sucessório para que as empresas saibam exatamente o que fazer, como mensurar e quais ajustes. Quer dizer, é necessário que a empresa tenha consciência da importância de um plano Sim. para treinar
sucessores para todos os cargos disponíveis? Sim. Mas isso já acontece no Brasil? Sim. Ou é muito, é pouco? Como que estão aí as empresas brasileiras nessa formação? Catarina, Eu diria que em todos os níveis vai ser muito raro a gente ver isso, né? Em primeiro lugar, porque quando você olha para a sucessão, muitas vezes isso fica a cargo do gestor daquela área e não existe nenhum envolvimento de recursos humanos. Na maioria das empresas onde a gente vê um processo formal, ele está muito bem estabelecido nos níveis executivos, de uma maneira mais no cotidiano da gestão da área com o próprio gestor, né? A grande questão é que para uma organização ter um plano de sucessão, e a gente chama ele de carreira e sucessão, do outro lado também tem que ter um indivíduo que tem um plano de carreira, né? Pessoal. Exatamente, porque é o casamento. Porque é um casamento, né? O plano de carreira do indivíduo é o paralelo do plano de sucessão da empresa. Isso falta olha o choque, às vezes. Fabiana. Sim. Olha o choque. E ele precisa de metas bem definidas para isso. Pronto. Quer dizer, na verdade, o processo é mão dupla. A empresa tem que ter a sua preocupação com a sucessão nos seus diversos níveis e a pessoa, o indivíduo, o empregado, ele tem que se preocupar do que ele quer que vai acontecer com a carreira dele. Então, ele tem que provavelmente se antecipar às exigências e se colocar como um potencial candidato. E aí, como que você, como profissional, se prepara para entender que aquele cargo pode ser seu um dia e até demonstrar para o seu gerente, o seu superior, o seu diretor, que você pode assumir. Como que é? O trabalho é feito apenas internamente profissional e vai galgando? Ou ele deixa isso claro para o gerente dele, que ele quer aquele cargo? Né? Como que funciona isso? Porque tem muita empresa que ainda não tem o plano de sucessão, de preparação de sucessores. Então, como que fica nesse caso? Então, para ele levar em consideração essas informações, ele precisa ter metas bem definidas, conhecer a cultura da empresa. Porque se ele não tiver essas informações, ele pode ser rotulado, ele pode até ser retirado da empresa por outros motivos. Ganância, quer passar por outras pessoas, não está fazendo o trabalho porque está focando em outros focos. Isso é muito importante. Sim, então, primeiramente, ele tem que ter uma meta bem definida, o que ele quer, e nessa meta ele tem que levar em consideração a empresa e as variáveis. Depois disso, o que ele precisa entender? Quais são os perfis comportamentais dentro da empresa? Porque ele vai ter que lidar com inúmeras pessoas. Claro. Depende de aonde ele quer chegar, ele vai ter inúmeros filtros. Então, ele analisando os perfis comportamentais dele e das outras pessoas, ele vai saber como agir com cada pessoa. Depois disso, ele precisa saber quais são as competências importantes para ele desenvolver. E nesse momento, ele vai se deparar com uma realidade. As competências técnicas altamente desenvolvidas. As competências com foco em gestão de pessoas carentes. Mais difíceis, porque ele vai ter que assumir um cargo de liderança. Sim. Seguindo aqui com uma outra reportagem importante que tem a ver com esse tema, é a questão do programa de trainee, que pode ser uma ótima oportunidade para os jovens com até aí 2 anos de formado, uma carreira brilhante aí, de futuro profissional. Nessa época do ano, várias empresas começam a selecionar os candidatos para programas de treinamento. Beatriz mal saiu da faculdade e já ganha cerca de R$5.000 por mês. Ela faz parte do programa de treinamento do maior fabricante de bebidas do país. Isso te dá a chance de ter uma visão global da empresa, coisa que você não tem trabalhando normalmente numa empresa, só no programa de trainee realmente. Isabela também começou como trainee na mesma empresa e chegou a gerente. Hoje é ela quem avalia e recruta estudantes como Beatriz. O grande fator de eliminação é você querer passar uma imagem diferente do que você é durante o processo seletivo. É num ambiente como este aqui, uma turma de último ano da universidade, que podem estar os futuros diretores de grandes empresas. E os candidatos a trainee não precisam nem estar entre os primeiros alunos da classe, ter notas boas ou alguma experiência. O importante é que eles tenham identificação com a filosofia da empresa onde querem trabalhar. Procuro entender bem a empresa para poder, na hora da entrevista, poder passar minha imagem da melhor maneira. No ano passado, havia 4.000 vagas para trainees que foram disputadas por quase 1 milhão de candidatos. Esse ano, esses números podem dobrar. Para esta consultora, está dentro quem mostrar mais experiência humana do que técnica. Aproveitar as oportunidades extracurriculares. Quais são elas? Empresa júnior, centro acadêmico, esportes coletivos, trabalho voluntário, ajudar a organização da comissão de formatura, uma série de atividades que não tem nada a ver com rendimento escolar, mas que pode dar para ele o tal trabalho em grupo, pode dar para ele experiências de liderança e pode ajudá-lo na formação de uma maturidade maior.
Existem muitas vagas agora nesse período do ano para trainees, né? O trainee, ele é algo interessante para a empresa, já que ele entra em um espaço determinado e vai se moldando, ou crescendo, ou aprendendo a filosofia da empresa. Isso é algo que é interessante no processo de sucessão futuro aí? Sim, e também, como nós estávamos falando, o processo de gestão de pessoas com trainees, a neurociência tem mostrado que os nossos jovens, geração Y, eles têm uma parte do cérebro que é chamada de lobo pré-frontal, córtex pré-frontal, que essa parte ela é responsável por pensamentos do futuro. Conseguir imaginar o futuro, prever o futuro, estabelecer metas de longo prazo. E os nossos jovens ainda não têm ela altamente desenvolvida, porque de acordo com Robert Sapolsky, neurocientista de Santa Cruz, na Califórnia, Stanford, ele diz que essa parte ela se desenvolve aproximadamente aos 20, 25 anos. Certo. Então, os nossos jovens, os nossos trainees, eles não conseguem entender que o que está acontecendo agora é o que vai acontecer lá no futuro. Então, aí entra também uma certa dificuldade que tem que aprender lá no vamos ver, na hora do vamos ver. E se a gente fala, né, que o plano de sucessão ele é um casamento com o plano de carreira desse trainee, ou seja lá qual for o candidato, né, não é apenas qual cargo eu quero, mas sim qual é a minha oferta de valor, né? O que eu estou agregando e qual é a minha proposta de valor para aquela empresa do ponto de vista cultural, do ponto de vista da competência, né? Então, saber fazer um plano de curto, médio e longo prazo, e tem que ter essas dimensões porque o mundo é incerto. Claro. Então, às vezes, os jovens não são imediatistas porque não aprenderam diferente, mas também porque o mundo é incerto, né? A própria empresa não consegue dar um plano, uma visibilidade de 5, 10 anos. Né? E a gente não está falando só de sucessão. Claro, quando fala de sucessão dentro de uma empresa, a gente está falando de assumir outras posições lá dentro, maiores, crescer. Mas ele pode também migrar para outra empresa num cargo melhor, que ele também foi se preparando naquele cargo anterior numa outra empresa. Quer dizer, o plano de carreira ele vai muito além da empresa específica onde você trabalha hoje. Essa é uma variável importante, Fabiana. Hoje, com a geração que eu chamo de geração miojo, que é tudo rápido, botou na água quente, 3 minutos, está pronto, é a geração instantânea, né? Eu estava falando isso com o Mike, você tem que dar à pessoa que entra duas perspectivas, a de continuar trabalhando lá ou se preparar para uma outra empresa. Porque hoje quem escolhe o emprego é a pessoa, não é mais a empresa que escolhe o empregado que escolhe a empresa. E me preocupa essa questão de sucessão, que a sucessão é mais ou menos estruturada nos cargos de cima, no topo da pirâmide. E, na verdade, em qualquer nível hierárquico, no meu ponto de vista, ocorre sucessão. E essa sucessão tem que ser planejada. Por isso que muitas vezes, como eu falei na abertura do programa, por isso que muitas vezes eu não consigo uma promoção, porque quem vai ficar no meu lugar, isso acontece muito ainda, né? Isso é uma coisa que a gente tem que colocar, né? Se a empresa não sabe quem coloca no meu lugar, como eu consigo me mover para um lugar maior ou de melhor destaque ou que eu consiga assumir? Como que faz? Isto é, né? Eu tenho que preparar o meu sucessor se eu quero suceder alguém também, né? Então, isso passa a ser responsabilidade do indivíduo, inclusive, não só da organização, né? Quando a gente fala do desejo profissional, é aí que muitos planos formais sucessórios fracassam, porque eles olham desempenho e potencial. E o desejo de carreira, né? Talvez o sucessor esteja lá formalmente mapeado dentro da empresa, mas ele nem quer. Ele não tem o interesse naquele lugar ou por qualquer razão específica. E aí aquele lindo plano de sucessão da empresa cai por água abaixo. Né? E aí eu li muito sobre esse tema, e aí eu li coisas do tipo que a empresa que tem o tal do plano de sucessão deve ter 2 ou 3 candidatos e ir preparando 2 ou 3 candidatos para aquele cargo, tentando evitar melindres e constrangimentos, competições exacerbadas. Né? No caso de um gestor, para quem está assistindo, às vezes tem um comércio, né? Um vendedor pode virar gerente. Isso já pode gerar uma competição entre os vendedores. Né? Como que esse diretor, esse chefe, consegue fazer esse treinamento de uma forma ética, que interessa a empresa, não magoe o funcionário, dê oportunidade? Isso é muito subjetivo. Tênue, delicado. Agora, o que eu acredito que precisa estabelecer ganhos para essas pessoas. Como? Que despertar ganhos? Para essa pessoa. Por exemplo, essa pessoa ela precisa ver o que ela pode ganhar com isso daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. Porque, igual a Caroline falou, não adianta você preparar a pessoa se a pessoa não quer. Isso não está ligado só a dinheiro, aumento de salário, não. Sim, não. Hoje em dia, aumento de salário já não garante mais nada com o mercado superaquecido.
Tá. Hoje, conforme nós podemos ver, você tem que, além de ter o salário, tem que ter regalias, tem que ter facilidades, tem que ter mesa de sinuca, tem que ter um monte de coisa na empresa. E olha lá ainda, porque as chances dessa pessoa receber uma outra oferta e ir para um outro lugar são muito grandes. Então, o ganho, o despertar é muito importante. E isso acontece quando nós conversamos com essas pessoas no nível de visão, que é fazer com que essa pessoa vá até o futuro e consiga perceber os ganhos, mas não só para ela. Entendo. Os ganhos para ela, os ganhos para as pessoas ao redor dela, os ganhos para a cidade dela e como esses ganhos vão se perpetuar de acordo com o período de tempo, conforme ela vai se envelhecendo. Aí a pessoa consegue entender qual o motivo de você estar investindo a maioria das suas fichas nessa pessoa. Agora, infelizmente, nem isso garante que aconteça. Tem muita competição também Tem entre os muita colegas. competição. E há uma questão, né, Mike? Interessante hoje é que as pessoas não têm mais amor à camisa. Elas não querem ficar naquela empresa para sempre. Estão permanentemente antenadas com as oportunidades que estão aparecendo no mercado. Se inscreve no LinkedIn, formam grupos no Facebook. Nas redes, né? As redes sociais têm um papel importantíssimo. As pessoas estão 24 horas ligadas nas redes sociais e recebendo informação e compartilhando informação. O empregador é uma parte disso. E aí uma questão interessante, Fabiana, que um dia nós vamos ter que tratar aqui. A importância do empregador criar a sua própria rede social para interagir com todo mundo. E a motivação, ela é tênue. Salário hoje, o cara vai arranjar lá no... Sim. O que realmente conecta, no fundo, é a causa, são os valores daquela empresa com os meus interesses e valores pessoais, né? Salário, de verdade, não é mais motivador exclusivo. E aí, voltando um pouquinho sobre a geração Y, a geração miojo, ou o nome que ela tenha, né? Essa geração de jovens executivos vem dominando os cargos de chefia nas empresas do país. A garotada é talentosa, está na casa dos 20 e poucos anos e quer progredir rápido. Vamos ver. Estilo despojado, piercing, cabelo de surfista, algumas tatuagens. Nem parece, mas chegou a diretora financeira desse escritório de contabilidade. Mesmo exibindo o vigor, a cara da juventude, os cabelos descoloridos, ela ganhou o respeito da equipe. Na hora de escolher nomes para ocupar cargos de chefia, muitas empresas estão dando prioridade para profissionais da chamada geração Y, jovens empreendedores cheios de ideias. Mas para compensar a falta de experiência, geralmente falam muitos idiomas, se desdobram em 2, detêm a tecnologia, mas não se livram de um outro desafio: gerenciar pessoas. Ele era quase um menino, menos de 20 anos, quando começou a comandar equipes em importantes agências de publicidade. Gente mais experiente, com mais idade e que já foi chefe dele um dia. Hoje lida melhor com situações assim. Quanto aos funcionários das grandes empresas, melhor se acostumarem com esse estilo de chefe com cara de moleque. Para o sucesso não subir a cabeça, muitos precisam de ajuda, de consultoria. Eu acho que a grande dica é realmente essa: cuidar da arrogância, aproveitar a experiência do outro e mostrar por que você está nesse papel. Daí as dicas dos especialistas na nossa reportagem. Eu converso com eles aqui também no estúdio, justamente sobre esse comportamento dos jovens, né? Dá para conciliar a ansiedade dessa geração miojo, né? Dá para conciliar isso com uma carreira promissora dentro daquela empresa, de crescimento? E como fazer isso para quem está se vendo nesse programa? Nossa, aquele cara sou eu. Como que eu faço para conciliar a minha ansiedade jovem no mercado de trabalho? Primeiramente, tendo uma metodologia, tendo uma estrutura. Então, como nós mencionamos anteriormente, quando você descobre quais competências você tem altamente desenvolvida e quais as competências são vulneráveis, a partir desse momento você escolhe cursos e você estuda para que você desenvolva essas informações. O que acontece com os nossos jovens é muita capacidade técnica agindo intuitivamente. E para eles conseguirem esse controle emocional e esse controle de carreira, eles precisam estudar algumas práticas simples para colocar nos seus repertórios. Assim, eles vão conseguir lidar com isso de maneira bem mais simples. Quer dizer, não dá para achar que uma carreira promissora vai pintar com sorte ou vai cair do céu. É um trabalho, entrar na empresa, trabalhar,
focar, pensar no que você pode melhorar. E os cursos, como você citou, são dicas, o curso de coaching, o curso, qualquer curso de especialização. Sim. Outra variável, Fabiana, é que quando eles saem da faculdade, o estímulo diminui ou para. É nesse momento que os nossos jovens, os nossos trainees, a nossa geração Y, eles precisam procurar no mercado, encontrar cursos que vão fortalecer as suas competências e desenvolver outras para eles se manterem no nível competitivo. Agora, a carreira, sim, não é uma questão de sorte, é trabalhada, é construída, mas não necessariamente é sofrida, né? A gente tem aquela imagem de que tem que sofrer para conseguir alguma coisa. E não necessariamente é isso. Eu acho que hoje a gente vive num mundo onde não há mais a separação entre vida profissional e pessoal, porque eu posso fazer aquilo que eu gosto. Certo. Então, esses espaços se comunicam, né? Essa é uma característica dessa nova geração e que pode ser usada de maneira fantástica, né? Então, se você, esse jovem que se incomoda com a falta de agilidade na sua carreira, é buscar novos desafios, participar de fóruns em que você não participa normalmente, porque tudo isso vai aumentando o escopo do seu trabalho e acelera, sim. carreira. Esforço sem sofrimento, dedicação sem ficar lá, sem ter convívio familiar ou com, enfim, com o namorado, namorada, com os amigos. Quer dizer, é focar, mas sempre ter aí as relações direitinhas. Vamos conversar com o Júlio e saber o que tem no blog dele, lá no Portal R7. Tá bom. Fala de carreira, né? O que tem de destaque? Tem coisas muito legais. E essa conversa aqui está nos levando a acreditar que existe, de fato, um jogo ganha-ganha com responsabilidade de todo mundo, da geração Y ou miojo, que está muito apressado, e o empregador que quer o melhor talento. E agora você que está lá vendo meu blog sabe como se vestir como a Fabiana para o nosso verão. Nada de ser meninas Lady Gaga do mundo corporativo, isso não dá. Quer saber qual é a maquiagem? Dê uma olhada lá no nosso blog. É um tema muito interessante, muita gente tem dúvida que maquiagem é mais adequada, que roupa é mais adequada, se eu tenho uma reunião mais tarde, ou se eu tenho um encontro à noite, que roupa que eu tenho que trabalhar. Isso é muito legal. A imagem que você passa é fundamental no cargo que você quer atingir, né, onde você quer crescer, por onde você quer crescer. Isso tem tudo a ver, a tua imagem tem tudo a ver com o seu plano de carreira. Qual o papel do RH, Caroline, no processo de sucessão? Recursos humanos é o grande guardião desse processo, né? Então, ele é responsável por entender a estratégia do negócio, quais são os recursos humanos necessários para a execução, o que eu tenho hoje instalado, quais são as trilhas de carreiras necessárias. Então, ele vai organizar toda essa informação para criar um plano de sucessão e mapear quem são os potenciais sucessores com seu nível de prontidão, para depois, inclusive, dizer quais são as ferramentas de desenvolvimento que eu preciso para que essas pessoas efetivamente sejam os sucessores escolhidos. Sim, consigam cumprir ali aquele papel, né, Júlio? Aí vem a questão, quem é o dono do processo? O dono do processo é quem quer fazer a sucessão. A função do RH é organizar esse processo. E aí, Mike, vem a questão, qual é o perfil do que eu quero para esse sucessor? O perfil foi a pessoa que escolheu e apontou que a empresa precisa de uma pessoa naquele lugar específico. O gerente do departamento? Sim. Que apontou que precisa daquele perfil? Sim, e ele até diz o que ele realmente deseja. Nesse caso, o que o RH vai fazer? Vai usar as ferramentas para fazer um mapeamento. Depois do mapeamento, eles vão terceirizar, vão buscar empresas que têm esses cursos para assessorar essa pessoa a se desenvolver. Um grande exemplo hoje no mercado é o Leader Coach. Okay? É um curso que mostra para você quando você vai ser gestor e quando você vai ser coach. E como você pode utilizar essas duas práticas dentro da empresa para você otimizar os seus resultados, com modelos sofisticados de comunicação. Isso é em qualquer área, em qualquer empresa de qualquer, sei lá, setor da nossa economia, comunicação, indústria, isso vale para todos os setores? Sim, todos os setores podem se beneficiar com essas modalidades. E muitas vezes o que falta não é só o curso técnico, né? Que tipo de experiência que eu preciso para que aquela pessoa, então, seja o sucessor escolhido? Às vezes ele precisa passar por uma outra área funcional. Sim, né? Passar um estágio, não um estágio propriamente, mas um período num outro lugar para se preparar além do curso técnico e aí sim estar preparado no ponto para aquele... E tem aí uma pergunta-chave, né, Fabiana? Será que eu quero um sucessor com o mesmo perfil daquela pessoa que eu estou substituindo? Sim, se você vai fazer um semelhante ou se você vai colocar alguém que cumpra a função com um upgrade. Eu quero mais do mesmo? Quero mais do mesmo ou quero outro tipo de profissional? Essa pergunta é muito importante, eu acho que as empresas têm que estar conscientes e quem também está buscando
entrar em um cargo maior, crescer, também precisa ficar atento. E, claro, tem sempre a iniciativa do profissional. Eu espero que você tenha aproveitado as dicas. O N-Blog de hoje, infelizmente, terminou. Acabou nosso tempo. Agradeço muito a Caroline, Mike e ao Júlio. Obrigado pela presença. Obrigada. Quem quiser rever o programa, é só acessar o portal R7, r7.com/Record News. Muito obrigada pela companhia e eu vejo você amanhã. Tchau.